É um prazer. Eu aceitei o convite assim prontamente da primeira vez e agora também agradeço pelo convite. O que a gente mais quer é contribuir, enfim, entre colegas e para a população geral, para a gente esclarecer, tirar as dúvidas e se colocar à disposição nesse informação mesmo, que é o que vai auxiliar a gente a passar por essa fase de uma forma o mais tranquila possível, apesar de ser uma situação muito delicada. Então, eu separei mais ou menos para organizar mentalmente o que eu tenho para falar para vocês em 3 fases, que é falar um pouco sobre o vírus e a doença. É o meu que está com esse barulho? O que será que é? Parou o barulho. E eu separei para falar um pouco do vírus e da doença em si, avaliar o que a gente faria para considerar o retorno escolar. Eu acho que passa ou é permeado pelo conceito e pelo papel na sociedade da escola, do cenário que a gente precisaria para considerar esse retorno e dos cuidados que a gente teria. Então, eu separei mais ou menos nesses 4 tópicos. Me preocupo muito em falar sobre a doença, que por conta virou quase uma coisa mítica, né? O coronavírus, o que a gente tem visto de maneira geral na rua, as pessoas saindo achando que o coronavírus está boiando pelo ar da rua de forma geral, e as pessoas muito amedrontadas e não conseguem processar esse excesso de informação. Enfim, o vírus é uma zoonose que ele infecta basicamente animais de diversas espécies e acidentalmente pode infectar o homem e ser responsável por epidemias ou pandemias. A gente antes da Covid-19, tiveram 2 epidemias por vírus da mesma família, até com uma letalidade maior, uma mortalidade maior, mas não teve essa capacidade de disseminação por vários países e continentes. O que eu acho que tem que ficar bem claro para a gente e para profissionais e a população geral é que a transmissão hoje, sabidamente, ela é feita através de gotículas, contato direto e indireto, basicamente dessa forma dentro da comunidade, ou seja, indivíduos em contato direto, com menos de 1 metro ou 1,5 metro, quanto maior a distância, a partir de 2 metros, pelo menos, a segurança é maior, mas 1 metro seria uma distância segura para transmissão de doença por gotícula, que a gente está conversando um próximo do outro. Então, as gotículas que a gente elimina durante a fala, espirro, tosse, essas gotículas diretamente na mucosa e nas vias aéreas de quem está em contato comigo, que são capazes de infectar a outra pessoa. Ou através do contato indireto, que é a pessoa doente ou que está eliminando o vírus, tosse no ambiente, numa superfície alta tocável, de maneira geral, lisa e limpa, utiliza a mão para tossir e essa mesma mão pega na maçaneta, pega em objetos que são compartilhados e dessa forma indireta pode existir a contaminação também. E por que eu estou frisando muito isso? Existe a possibilidade de transmissão por aerossol, que são partículas menores e que ficam suspensas no ar, mas essa transmissão ela é mais importante no ambiente hospitalar. A doença é transmitida basicamente por gotículas. Então, por aerosol é mais em situações muito especiais. Em pacientes graves que estão confinados no ambiente fechado, ou seja, a partícula que é pequena e fica flutuando mesmo no ar por mais tempo, ela fica confinada e com ar concentrado, então é um ambiente específico, não é um ambiente aberto em que eu tenho esse tipo de transmissão de forma relevante e considerável para pensar em usar máscaras especiais ou qualquer outro tipo de proteção que não a máscara comum na comunidade em geral.
Depois desse primeiro contato, através dessas formas que eu falei, o período de incubação da doença é, em média, de 5 a 6 dias. Inicialmente, a gente estava considerando um período maior. Ainda é assim, ainda é recomendado que a pessoa que tenha contato com alguém doente, que é um caso suspeito ou confirmado, que essa pessoa permaneça por 14 dias em isolamento social. Mas a gente hoje sabe que esse período de incubação é menor. E, apesar de ter isso por escrito, na nossa prática médica é o que a gente tem visto. Famílias, quando mais de um indivíduo do contato domiciliar fica doente, não fica um doente num dia e daqui a 14 dias a gente tem o outro caso dentro da casa. Geralmente são intervalos de 2, 3, 4 dias. O primeiro caso fica doente, daqui a 4 dias o outro contato domiciliar começa a fazer febre. Então, assim, na prática, a gente vê mesmo que esse período é mais curto, mas pode chegar a 14 dias, isso é uma média. Com relação a tratamento, que é um ponto, acho que, muito abordado nos veículos de comunicação, infelizmente, do que se tem de literatura hoje, os pacientes que internam e são graves, eles recebem alguns tratamentos empíricos, mas até agora o que tem de literatura é pouquíssimo robusto em termos de eficácia, de resultado de fato. Né? Eu pulei uma parte, porque estou falando na ordem mental, não estou com slide nem nada, vou voltar um pouquinho para falar com relação aos sintomas. Desse tanto de casos que a gente tem visto noticiado na televisão, do número total de casos, o número total de óbitos, a gente trabalha tanto com o número absoluto e a gestão em saúde deve considerar o valor absoluto para se programar com relação a leito, a assistência, a atenção básica, mas a gente da população geral pode também, na verdade, até um pouco mais se atentar às proporções. A gente tem hoje, até o último boletim, era arredondando um pouco para cima, 1.500.000 casos confirmados, sabendo que a gente tem um número não ideal de testes. Então, provavelmente, esse número absoluto é muito maior. E um número de óbitos de 60.000 casos. Deixa eu confirmar aqui na minha colinha. 60.600 casos. Se a gente for olhar em números absolutos, é um valor realmente muito grande. Em números relativos à nossa mortalidade, ela está próxima de alguns outros países. Depois eu vou explicar por que eu falei isso para vocês. Mas, falando de sintomas, a doença ela tem uma série de possibilidades de manifestação clínica, que pode ser do indivíduo assintomático ao sintomático leve, ao sintomático grave, que chama a síndrome respiratória aguda grave, que são os casos que precisam de assistência hospitalar, internação e alguns deles de CTI. Dos sintomas leves, então eu posso ter o assintomático. Do sintoma leve, ele pode parecer sim uma síndrome gripal, com coriza, tosse, febre, dor de cabeça, dor no corpo. Às vezes tem paciente que queixa só de um pouquinho de dor de garganta, tem paciente que não tem nenhum sintoma nesse sentido e que a primeira queixa é a anosmia, que é a falta de olfato, ou não tem nenhuma queixa e a única queixa é a falta de paladar, e essa é a única queixa presente durante todo o quadro clínico. E tem paciente que começa com uma síndrome gripal e, em média... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, sim, bem claramente. Em média, entre o 4º e o 7º dia, até o 10º dia, alguns pacientes podem evoluir com um quadro de cansaço, de apneia, e precisarem de atendimento médico. Desses, nem todos vão para o CTI. Então, alguns desses que desenvolvem síndrome respiratória aguda grave, todos internam, e uma parcela desses vai para o CTI.
Por que eu estou falando que a gente tem que se atentar no valor percentual? Eu não sei se eu posso misturar aqui um pouquinho da ciência com a experiência pessoal, Renata mesmo, não médica, mas só para vocês entenderem. A impressão que as pessoas têm é que a doença, quando a gente olha o número absoluto, 60 mil mortes, meu Deus, é um número muito grande. Mas para a gente analisar a doença e até se comportar psiquicamente com relação a essa informação, a gente está falando de um número percentual com relação ao número absoluto de casos relativamente pequenos quando eu falo em valor percentual. Porque as pessoas imediatamente acham que é uma doença muito letal, que mata demais, mata muito em número absoluto, porque estamos no meio de uma pandemia e o número absoluto de pessoas doentes é muito grande, é gigantesco. Então, a gente vê um número de pacientes graves e óbitos concentrados num período curto. Mas a doença, quando você vai analisar em valores percentuais, ela não é uma doença altamente letal. Altamente letal, para exemplificar, a gente pode considerar, por exemplo, o ebola. Do coronavírus, a gente tem uma mortalidade que pode chegar a 4%, 6%, dividindo por faixa etária, enfim, na média. E ebola, dependendo do cenário que a gente veja, pode chegar a uma mortalidade de 60%. Se 100 doentes, 60 morrem. Isso é uma doença muito letal. Não estou querendo negligenciar os 60.600 ou, enfim, desmerecer esse valor, não é isso. É para a gente tentar entender o que está acontecendo, para saber se comportar. E por que eu falei que ia misturar a minha experiência pessoal? Porque eu tive Covid. No início do quadro, em março, eu peguei Covid. E vou falar um relato rapidinho, gente, dá licença, só para vocês entenderem por que eu estou falando isso. Eu fiquei em casa, eu tenho 2 filhos pequenos. Quando eu liguei para minha prima, falando que eu estava com Covid, a impressão que eu tive quando eu dei a notícia para ela é que eu tinha acabado de falar que eu tinha uma doença terminal e que eu ia morrer no dia seguinte. Porque ela imediatamente começou a chorar copiosamente, falando que eu tinha 2 filhos. Meu Deus, você tem 2 filhos, como é que as crianças vão ficar? Eu falei, prima, Carla, pelo amor de Deus, eu peguei Covid, eu não estou falando que eu estou morrendo. E essa é uma das minhas preocupações quando eu aceito os convites para falar e tento educar os pacientes que eu atendo, fazer trabalho de formiguinha dentro do consultório, para as pessoas entenderem que, para nossa felicidade, no universo de doentes, a maioria dos casos realmente passa como leve. Vocês estão ouvindo muito, sou eu. Renata, eu acho que você está com os 2 ligados e por isso dá interferência. É melhor você desligar o seu computador e ficar só no celular, que aí você foge dessa interferência. Desliguei. Mas o microfone da Isabel está aberto também. Agora vai melhorar. Vou desligar. Melhorou. Melhorou? Melhorou. Ainda tem mais um microfone aberto. Estão me ouvindo? Alô? Estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Então, acho que dessa parte da doença, se tiver alguma pergunta, eu posso responder depois. Eu não vou me estender muito nessa parte, senão não vai dar tempo de abrir para as perguntas. Diante desse cenário, dessas considerações sobre a forma de transmissão, sobre o mecanismo, sobre o impacto da doença na saúde do indivíduo, né? Enquanto a transmissibilidade, sintomas, percentual de gravidade. A gente está aqui para falar, na verdade, sobre a discussão sobre a possível retomada das escolas. E apesar de eu ser da área médica, eu acho que o que a gente tem que ponderar, passando para o nosso segundo tópico, se a gente for considerar isso, qual é o
que a gente entende como o papel da escola dentro da sociedade como um todo, né? O cenário epidemiológico que a gente está vivendo é esse, as características da doença são essas, e o que a gente está vivendo hoje são que as crianças em idade escolar estão confinadas dentro de casa. Alguns profissionais saem para trabalhar, outros em home office. Agora a gente começou a flexibilização, mas essas crianças estão praticamente sem ano letivo, porque foi no início do ano letivo e logo depois as aulas foram suspensas. E para a gente ponderar isso, eu acho que isso é uma pergunta que eu não vou responder porque eu não sou da área da educação, mas depois posso colocar até minha posição como mãe, é entender o papel social da escola, que não é apenas um lugar que a gente deixa os nossos filhos para ir trabalhar, é um lugar que tem um papel fundamental, inclusive no desenvolvimento infantil, que eu acho que é a categoria de idade, né? A educação infantil, que mais gera dúvidas, que mais gera insegurança, porque é um público que especificamente não tem como aderir rigorosamente às orientações de distanciamento social, e isso pela própria natureza do comportamento e da fase de desenvolvimento que eles estão. A socialização e o livre brincar são o que a escola tem de principal para oferecer para essa faixa etária. Então, como que a gente sobreviveria dessa forma, continuando com a utilidade, com o papel que a escola desenvolve, atendendo adequadamente esse público-alvo, que são as crianças, sem atropelar, né, por conta do coronavírus, sem atropelar a saúde, o ambiente saudável, psiquicamente saudável, para o trabalho pedagógico poder ser desenvolvido. Então, assim, acho que isso é uma coisa que, se vocês quiserem, eu posso contribuir depois, acho que é uma coisa muito específica da área de vocês, mas acho que é uma consideração que tem que ser feita. Com relação ao cenário que a gente tem para considerar, cenário epidemiológico, para começar a pensar em reabertura escolar, o ideal é que a gente tenha pelo menos alguns fatores. O ideal, vamos colocar o ideal perfeito, que seria ter a vacina, não temos, por enquanto. Previsão possivelmente para 2021, talvez segundo semestre. Se sair antes, ótimo, mas por enquanto acho que temos que trabalhar com o pior cenário, com relação à vacina. A gente teria que ter, dentro do cenário epidemiológico, uma taxa de transmissão baixa. Como é que eu calculo isso? A gente estava, há algumas semanas atrás, no mês de maio, na curva em ascensão. E a gente tinha um crescimento exponencial do número de casos, o que significa que o nosso R0, ou seja, um indivíduo infectado, infecta 2 indivíduos ou mais. Quando eu estou numa taxa de um indivíduo infectado infecta 1 para 1, eu deixo de ter esse crescimento exponencial. Eu separei para vocês alguns gráficos, mas infelizmente estão no computador, não vou conseguir. Depois eu posso compartilhar para vocês contemplarem os gráficos. São gráficos que eu peguei hoje, inclusive são específicos do município do Rio. E o número de casos total, número de óbitos total e número de internações por síndrome respiratória aguda grave reduziu drasticamente nas últimas semanas. Isso é um fato. A gente pode confirmar esses dados na prática, porque a gente também está na ponta como médico. A gente não está na gestão, mas está dentro do hospital. E dentro do hospital a gente vê esses gráficos traduzidos na realidade. Número de leitos muito menor, ocupados por pacientes com Covid, porta de entrada, atendimentos na emergência reduzidos significativamente também. Então, os gráficos estão expressando o que a gente está observando. Eu estou falando do município do Rio. O município do Rio, ele é circundado por municípios periféricos.
Não entendi a pergunta. Vou continuar, então. Por favor. O município do Rio ele é circundado por outros municípios com características demográficas muito diferentes e que estão em outra fase epidemiológica. São municípios que não estão com a mesma tendência do município do Rio. Caxias, Belford Roxo, eles ainda têm uma taxa de transmissão alta e a gente tem uma circulação significativa de pessoas entre essas localidades. E a gente, por outro lado, começou a flexibilizar, baseado nos dados do município do Rio, flexibilizar várias atividades. Por que eu estou falando isso? Porque a gente pode analisar e chegar a uma conclusão, neste momento, hoje, de que a reabertura das escolas é uma possibilidade, que a gente pode começar a amadurecer essa ideia. E pode ser que quando a gente prepare tudo para reabrir a escola, o cenário epidemiológico seja absolutamente outro. E aí, talvez, a gente repense na decisão. Isso é uma realidade que eu não sei, não sabemos, apesar de termos algumas previsões matemáticas, a gente ter como prever matematicamente o que vai acontecer de fato, a gente só sabe quando acontece. E até porque a transmissão da doença depende demais de comportamento, e a gente tem algumas características, enfim, demográficas e sociais muito peculiares no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo, que atrapalham um pouco nessa previsibilidade. E por que eu estou falando isso? Porque a gente tem esse cenário ideal, que é uma taxa de transmissão baixa, com uma vacina prestes a sair, e a gente tem o cenário real, que hoje a gente tem uma taxa de transmissão baixa, mas o início da flexibilização, e daqui a algumas semanas o cenário pode ser totalmente outro. E a outra questão que a gente tem que considerar é que, com todas essas possibilidades, eu tenho essa flutuação de situações ainda prevista por um tempo muito longo. E aí que está a questão. Talvez a gente tenha que lidar com a reabertura, não sem considerar o cenário, mas considerando que esse cenário ele muda permanentemente e que talvez nós que tenhamos que nos adaptar a isso, porque a gente não sabe até quando isso vai se arrastar. Existem uma série de opções. A gente pode simplesmente decidir por não reabrir, a gente pode decidir por reabrir de forma cuidadosa, de acordo com o cenário, mas segurança total é uma coisa que a gente não vai ter, porque, infelizmente, ainda não temos a vacina. Que, além de ter uma vacina aprovada, que é a primeira questão, uma vacina estudada e aprovada que funciona, eu tenho que ter o segundo passo, que é a capacidade de produzir essa vacina em alta escala e distribuir de forma igualitária para a população. Se eu não atender esses 3 requisitos, a vacina de nada me serve. E aí, considerando-se que estamos no Brasil, se a vacina vier primeiro pela via privada, já pensando no ano que vem, ou seja, não é nem para esse ano, pensando no ano que vem, se a vacina vier pela via privada, a gente já sabe que talvez, e não sabemos nem o valor pelo qual virá, se vier pela via privada, como que vai ser o acesso e a cobertura vacinal, que para uma doença como essa, a cobertura vacinal é muito mais importante do que o indivíduo vacinado, porque eu olho para o coletivo. Quando eu olho o ambiente escolar, eu preciso olhar a cobertura vacinal do coletivo, não do indivíduo. Eu acho que, com relação aos pontos, eu acho que ficou mais dúvida porque eu não me posicionei exatamente. Não me posicionei, mas são as questões que eu acho que a gente tem que considerar, e não me posicionei porque não tem resposta ainda. A gente não vai ter, a gente não tem um cenário muito previsível, a epidemiologia é extremamente dinâmica, e talvez a gente tenha que discutir de reabertura com as adaptações dependendo das opções de cenário, não a depender do cenário ideal, que pode ser que ele nunca chegue.
Passando para o terceiro ponto, com relação à estratégia, existem formas, sim, não com 100% de segurança, mas com adaptações, eu diria adaptações para diminuir os riscos do ambiente escolar. Antes de falar com vocês, eu dei uma lida no que a prefeitura sugeriu, olhei alguns documentos até, enfim, não necessariamente da prefeitura, e queria falar um pouquinho sobre alguns tópicos que eu não sei quanto tempo tem, gente, depois vocês me sinalizem aí. Estamos no tempo, pode seguir tranquilo, obrigada. E alguns documentos não nacionais, mas internacionais do CDC, e tem algumas coisas que parece que entraram na cultura, mas que talvez não tenham tanto impacto prático, e talvez a gente rediscuta mais para frente, né? O primeiro deles, que eu acho que a gente tem visto na rua, é o uso universal da máscara. A literatura ainda é controversa com o uso universal da máscara, não pela máscara em si, mas pelo uso. O impacto real acontece quando o uso é adequado. O impacto real acontece quando o indivíduo infectado se utiliza da máscara para circular na comunidade. O ideal é ficar em casa, mas se por um acaso tiver que circular, um deslocamento para o médico, enfim, por qualquer atividade que só ele possa resolver, que ele tenha que sair de qualquer forma, usar o álcool nas mãos e usar a máscara. Esse indivíduo, de fato, a máscara protege. Agora, indivíduos assintomáticos usando máscara em ambientes abertos, arejados, isso ainda é controverso, porque a gente vê uma frequência muito grande de pessoas utilizando a máscara de forma inadequada. E um equipamento que é utilizado para proteção acaba sendo um veículo de contaminação. A minha máscara acumula secreção da via aérea o tempo inteiro. Eu uso, sei lá, uso por 1 hora. A máscara fica úmida e, ao invés de eu me desparamentar adequadamente e trocar a máscara, eu coloco a mão da máscara, ou seja, a máscara que estava cheia de secreção, agora a minha mão está cheia de secreção. Eu toco nas superfícies tocáveis, então acaba sendo um problema e não uma solução. Então, acompanhado da recomendação do uso da máscara, a gente tem que trabalhar também com educação, principalmente nos ambientes de comunidades pequenas, e acredito que escola se encaixe nesse perfil, uma pequena comunidade em convívio permanente. E com relação à faixa etária, a regra é crianças acima de 2 anos, uso obrigatório. Isso, no documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, também é abordado, e eles colocam o uso obrigatório acima de 2 anos, mas fazem algumas considerações, que existem, por exemplo, crianças com necessidades especiais, com alguma restrição, às vezes, por conta do comportamento, ou alguma doença mesmo, que tem alguma questão respiratória, de via aérea, facial, enfim, que tem alguma restrição para o uso de máscara. A maturidade da criança, que não necessariamente obedece à ordem cronológica desde a data de nascimento. Algumas crianças com 2 anos têm um comportamento, de 3 outro, e assim sucessivamente. Então, no mesmo documento que ele fala que o uso da máscara é obrigatório acima de 2 anos, e no da prefeitura também, ele pondera essa obrigatoriedade, ele pondera a limitação dessa obrigatoriedade até 10 anos de idade, que são situações que a gente vai lidar na prática. Então, quando ele coloca o uso da máscara, acho que isso isoladamente não é um ponto, acho que sensível, de fragilidade, por conta do mau uso,
por conta da necessidade de troca, da necessidade de saber se paramentar e se desparamentar, por usar a máscara o tempo todo, até para nós adultos, é muito, muito desconfortável. E na educação infantil, em especial, a perda do método pedagógico mesmo. Acho que a expressão facial, a interação social, a face estar livre nessa faixa etária é muito importante, entre eles também. Então, a gente vai ter limitações com essa obrigatoriedade, mas existem formas de somadas, também reduzirem os riscos. Eles falam muito, e isso realmente é muito importante em qualquer ambiente fechado, e eu acho que foi essa orientação com relação à limpeza concorrente das superfícies e à higiene do ambiente hospitalar, do ambiente escolar. Eu acho que talvez isso seja um ganho que vem agregado ao Covid. Independente de Covid, eu acho uma coisa super interessante. Reforço da higiene das superfícies tocáveis com álcool. Existem outros saneantes também para diversas superfícies metálicas. Existem outros saneantes que, enfim, a prefeitura não ia colocar nenhum produto com um custo muito alto, sabendo que isso pode ser inacessível para muitos ambientes, mas, enfim, existem uma série de produtos saneantes que você pode fazer higiene com segurança, inclusive para crianças pequenas, das superfícies altas, dos brinquedos, dos objetos. Mesmo assim, a gente sabe que na escola, principalmente nas áreas abertas, onde seria interessante desenvolver algumas atividades, por ser uma área aberta, por não estarem confinados dentro da sala, mas nessas áreas abertas existem muitas superfícies não passíveis de higiene, porque são rugosas, porque são arenosas, mas a gente vai focar no que é possível. A gente não vai ficar ponderando, por exemplo, como é que eu vou fazer para limpar uma superfície que é um brinquedo. Existem escolas que têm brinquedo de madeira. Se for viável trocar por uma superfície lisa, é ótimo. Se não for viável, a gente não tem como higienizar aquela superfície, e a orientação para brinquedos, superfícies não higienizáveis, é interditar por hora. Uma das coisas que eu não vi abordada no documento, que eu acho que seria interessante, o deslocamento. Eles falam em como se fosse escala dos funcionários, mas eu não vi no documento, não sei se tem, depois a Isabel e a Fátima podem falar sobre o deslocamento dos funcionários e o local onde eles moram, que eu acho que é um ponto crítico aqui dentro do nosso município. Como eu disse, a gente emprega mão de obra dos municípios ao redor do Rio de Janeiro, que estão, nesse momento, com uma realidade epidemiológica diferente, e tem muitas escolas que os professores e os profissionais não moram necessariamente no município do Rio, se deslocam até a escola em transporte público, que desde a época antes da flexibilização já estavam superlotados, e agora com a flexibilização mais cheios ainda. Então, isso acho que é um ponto frágil. Não necessariamente, que é a principal preocupação dos pais, as crianças pequenas, quanto menores, de 10 anos para baixo, elas, além de terem menos risco de transmitir, elas têm mais chances de serem pacientes assintomáticos. Então, a taxa de transmissão das crianças pequenas para os adultos é pequena, porque eles adoecem menos, porque eles transmitem menos, e a preocupação seria dos adultos profissionais que estão se deslocando. Eu vejo que tem muitos pais questionando a viabilidade de fazer sorologia nos profissionais, com o intuito de proteger os seus filhos, mas a preocupação maior mesmo é na classe trabalhadora de adultos, porque, apesar de saber que existem casos de doença em crianças, a grande maioria dos casos é ou assintomático ou leve. A grande esmagadora maioria.
E na prática a gente vê isso também porque as pediatrias dos hospitais do Rio de Janeiro ficaram vazias e muitas delas foram ocupadas por adultos. Os leitos pediátricos foram convertidos a leitos para atendimento de adulto, justamente pela redução absurda na demanda, tanto de atendimento na emergência quanto de internação pediátrica durante essa pandemia. Não só porque as crianças estavam confinadas, mas muitos pais ficaram doentes. Eu, por exemplo, fiquei doente, meus filhos não tiveram sintomas, e não foi porque eles saíram de casa, porque eu não tinha ninguém para deixar. Então, eles ficaram comigo. Da estrutura física, eu acho que eu já falei alguma coisa com relação às superfícies. A higienização concorrente das superfícies, eles colocam higienizar as superfícies de 3 em 3 horas. Fluxo de entrada e saída de pais para reduzir o fluxo de cruzamento, né? Tanto de aglomeração na saída e aglomeração na chegada. Fazer escala entre os profissionais. Talvez para as escolas que isso for viável, para turmas grandes, uma parte ficar ensino remoto, outra parte ensino presencial, subdividir as turmas para as escolas em que isso é viável, em grupos pequenos. O monitoramento depois dessa reabertura também é muito importante, entender qual é a realidade epidemiológica daquele grupo, daquela escola, para saber, mesmo que não tenha nenhuma orientação da prefeitura ou da secretaria de fechamento, para a escola ficar atenta ao cenário dela, porque essa decisão pode ser tomada pela própria escola diante de 2 ou mais casos. Isso pode ser ponderado, encerrar as atividades se eu entender que no meu ambiente escolar eu estou tendo transmissão entre funcionários e crianças. Então, a escola participa ativamente desse processo de monitoramento de casos também. E, por fim, eu não sei se eu fui clara, porque é muita coisa para falar. Para as escolas privadas, no meu entendimento, misturando um pouquinho a parte médica com a área de vocês de educação, eu entendo que essa decisão de reabertura, de como é feito, acredito eu que seja uma decisão que tenha que ser colegiada, que a escola, no que se propõe, é uma comunidade composta pelos profissionais da assistência, pelos profissionais da educação e todos os funcionários das demais áreas que atuam dentro da escola, e é uma comunidade composta também pelos pais. Então, isso acredito eu, que tenha que ser dividido, porque acho que é de interesse de todo mundo que as crianças passem de uma forma mais saudável, leve e com menos prejuízos possíveis dessa fase toda, né? E então acho que a solução final, depois de todas essas possibilidades expostas, é dividir e tomar uma decisão colegiada mesmo com cada comunidade escolar, considerando o seu ambiente, a sua estrutura física, o grupo que a escola atende, o grupo de funcionários, a localização geográfica da escola, enfim, todos esses fatores. Isso vai ter que ser muito individualizado. Infelizmente, a gente não tem como tomar uma decisão que atenda adequadamente a todas as escolas de uma forma uniforme, né? Acho que é isso. Não, é isso, Renata. Acho que você abordou aí uma série de tópicos bastante importantes aí para todos nós, que tem nos angustiado muito. E fica claro também que essa informação e tudo que você está dizendo diz respeito ao dia de hoje, né? Quer dizer,
se existe uma possibilidade de nós começarmos a pensar em abrir escolas a partir do início do segundo semestre, a partir de agosto, início, meados, já falou-se até em setembro, enfim, a gente sente ainda uma grande incerteza com relação a essa orientação por parte das autoridades, e nós precisamos dessa orientação para tomarmos as nossas decisões das nossas escolas com alguma segurança, né, mas tudo vai depender de como esses números vão variar daqui a agosto com essa flexibilização, não é isso? Eu acho que só para ficar assim, a gente vai precisar se certificar mais à frente de como é que as coisas estão caminhando para se sentir um pouco mais, né, confortáveis, para que nós possamos nos sentir mais confortáveis para abrir, não é isso? Então, é como se a gente estivesse a gente tem duas opções. Mediante as possibilidades desse cenário se manter, ou se situar até o ano que vem, a gente tem a possibilidade de aguardar ou tomar decisões adequadas para esse momento de agora, ou a gente se adapta para o cenário de agosto, por exemplo, cientes de que pode haver um fechamento e reabertura, fechamento e reabertura. Sim. De maneira objetiva, quer dizer, sobre os protocolos de higienização dos ambientes, dos espaços, eu acho que até nesse aspecto a orientação da prefeitura e outras tantas que já saíram são bastante elucidativas e trazem muita informação e enfim, acho que está todo mundo bem informado ali desse aspecto de que tipo de produtos utilizar e etc. Eu acho que a gente tem bastante informação. Você tocou num ponto que me chamou a atenção, talvez tenha chamado de outros também, especificamente com relação a superfícies, materiais que são higienizáveis ou não. Você falou sobre a madeira, né? Você falou de superfícies lisas. Você pode só explicar um pouquinho melhor sobre isso? Assim, quais seriam os materiais que não são higienizáveis, para que fique bem claro, por favor? Então, olha só, o que a gente usa para higienizar a superfície, o que eles preconizaram é basicamente o álcool e hipoclorito, que é água sanitária. Não é passível de higienização nada que tenha, por exemplo, superfície rugosa com reentrâncias. Então, superfícies altas, por exemplo, uma mesa escolar, se ela for forrada com fórmica, ela, por serem até é um pouquinho rugoso, mas muito pouco, é uma superfície passível de higienização. Agora, por exemplo, um parquinho de escola com aquela casinha de madeira, a não ser que tenha tido um trabalho muito de lixamento e de pintura por cima, essa superfície não é higienizável. Então, papéis, superfícies rugosas, por exemplo, parede com irregularidade, nada disso é passível de higienização adequada. Então, os materiais, por exemplo, de brincadeiras, ou são descartáveis, por exemplo, substituir as massinhas que as mães usam por massinha que faz caseira, usa e joga fora, porque não tem como higienizar a massinha. A outra coisa que se usa, por exemplo, objetos de tecido que tem que lavar. Teria que lavar pelo menos uma vez ao dia. Acho que isso na prática é inviável. Então, brinquedos de plástico que você consegue lavar ou higienizar com álcool é o ideal. Não aqueles brinquedos, infelizmente, que são incríveis, mas aqueles brinquedos de madeira crua que as crianças usam para montar. Aqueles brinquedos educativos não tem como higienizar esse tipo de material. O que tem como higienizar, o que é recoberto por fórmica, sem ranhura, pronto, achei o termo certo, para madeira sem ranhura, então fórmica, inox, materiais que não tenham ranhura nem irregularidades, isso tudo dá para passar o pano por cima e usar o álcool 70 ou hipoclorito, fora isso não dá. Ok. Bom, mas para além dessa higienização de material, enfim, do ambiente e do material, nos preocupa muito, acho que já vi aqui algumas questões nesse aspecto, né, nessa linha, o contato mesmo ali no dia a dia da sala de aula com as crianças. Claro que quanto maiores, mais
fácil, maior entendimento eles têm, a gente consegue explicar, orientar, enfim, a gente vai cuidando ali no dia a dia do funcionamento da escola. Acho que vai ser mais fácil, não vai ser facílimo não, mas vai ser mais fácil. Mas os pequenos, né, sobretudo as crianças da educação infantil, eles nos despertam uma preocupação extra, né? Quer dizer, a relação na educação infantil, ela passa pelo afeto, pelo contato físico, né? Muitas vezes até pelo colo mesmo, né? Alguma orientação nesse sentido. O que você poderia aí nos dizer sobre essa parte do desafio? Com relação à educação infantil, gente, eu vou, assim, o que eu tenho para falar de científico é que a criança pequena é muito pouco provavelmente, as pessoas estavam achando antes, eu vi isso, estou falando das pessoas falando de mídia de maneira geral, que a criança era um portador assintomático que disseminava o vírus na comunidade toda e que todo mundo era um portador assintomático que infectava todo mundo. E os estudos mais recentes mostraram que isso não é real, que as crianças têm uma capacidade de aderir ao vírus, a sua mucosa tem uma capacidade muito menor de aderir ao vírus, então, quando eles ficam doentes, eles ficam pouco sintomáticos e têm uma capacidade menor de transmitir para o adulto. Uhum. Então, o fato é que essa criança, ela traz muito menos risco para um adulto do que o adulto para ela. É muito mais provável eu ter um adulto que se deslocou no transporte público para ir para a escola, abraçar a criança, esse adulto é muito mais risco para a própria criança do que a criança para ele. Possivelmente até para os adultos que vão depois conviver com essa criança, quer dizer, no sentido de que ela pode ser, então, um transmissor dessa doença depois em casa. Então, até em casa, essa criança, quando fica doente, ela não... porque tem uma coisa que a gente chama de Chevin viral, que é a capacidade que eu tenho de eliminar, através das minhas secreções, quantidade X ou Y de vírus. Para eu ter a capacidade de transmitir, infectar alguém, eu preciso ter uma quantidade mínima de vírus. Essa carga infecciosa, ela varia de acordo com a doença. Mas suponhamos de uma forma bem grosseira, que eu entrei em contato com 100 cepas do vírus, só 100. Tem 100 em mim. Se essas 100 cepas não se replicarem, é pouco provável que eu consiga transmitir a ponto de provocar doença no outro. E aí, de uma forma bem grosseira, eu vou citar um paralelo para vocês entenderem. Para que o indivíduo consiga entrar em contato comigo e ficar doente, eu tenho que fazer com que ele entre em contato com pelo menos 1000 cópias de vírus. Se esse número de cópias for muito baixo, a minha capacidade de transmissão também é muito baixa, e é isso que acontece com a criança pequena. Quanto menor a idade, mais verdadeira é essa ideia. Uhum. Então, a partir de 12 anos, eu começo a ter um comportamento orgânico, imunológico, como o do adulto. Então, crianças de 12 anos para cima se comportam cada vez mais próximo do adulto. Crianças de 12 anos para baixo se comportam dessa forma, com uma baixa capacidade de infecção, de transmissão para outros indivíduos, sejam eles quais forem do ambiente de contato. Mas, para finalizar, acho que a sua pergunta, eu acho que não tem como contornar a questão da educação infantil de outra forma. Isso aí é a minha opinião pessoal, minha opinião técnica, é isso que eu falei, e com essa informação a gente pode tentar trabalhar o nosso comportamento e a nossa interpretação, mas o fato é que na educação infantil, se a gente for seguir as regras de distanciamento social rigoroso, uso de máscara, a escola não consegue cumprir o seu papel nessa faixa etária em especial. É impossível desenvolver o trabalho que a escola se propõe a fazer, e aí, como pediatra, considerando o desenvolvimento infantil também, não é possível conjugar as duas coisas: distanciamento social, uso rigoroso da máscara, não toque, não faça, não aconteça, e ter uma proposta pedagógica numa faixa etária muito pequenininha. Não compartilhe o brinquedo, não use a biblioteca, como falou aqui a TT, ou aqui no chat. Eu acho que são
tem outras formas de contornar isso, talvez trabalhando com pequenos grupos. O que eu usei como exemplo uma vez num texto que eu escrevi, que a aglomeração, do ponto de vista epidemiológico, ela não necessariamente ela tem a ver com o número de indivíduos juntos. Se eu tenho, por exemplo, uma tribo indígena isolada de 50 indivíduos, eles estão aglomerados, mas eles fazem parte do mesmo grupo epidemiológico, eles estão isolados desde março. Então, e se eu tenho 2 indivíduos que estão isolados nas suas casas desde março, saem das suas casas e se encontram, eles têm mais risco epidemiológico um para o outro, esses indivíduos que estavam em ambientes separados, do que os 50 indivíduos dentro de uma tribo indígena. Então, se eu divido as turminhas em grupos pequenos e talvez mantenho esses grupos mais fixos, é uma forma de reduzir risco sem provocar dano psíquico em um ambiente totalmente impróprio para o desenvolvimento infantil. Que essas medidas de distanciamento rigorosas, o desdobramento disso para o próprio desenvolvimento, eu acho temerário. Uhum. 2 outras perguntas aqui, Renata, vou trazer aqui. Primeiro, com relação à orientação em relação a corte de cabelo, unhas, bolsas higienizadas, as crianças, a higienização desse material que as crianças levam para o colégio, né? Porque levam necessariamente para as escolas uma mochila, uma muda de roupa, dependendo da escola, levam o seu próprio lanche, enfim. Como é que a gente deve lidar com esse tipo de material que chega à escola e com a própria criança, né? E um outro ponto que também está perguntado aqui sobre a questão dos funcionários, professores acima dos 60 anos, né? Como é que efetivamente assim, essa questão do risco e da possibilidade deles voltarem ao espaço escolar? Eu vou começar a pergunta de trás para frente enquanto eu penso na resposta da primeira pergunta. Com relação aos grupos de risco, a gente viu, assim, como fenômeno no mundo inteiro, a faixa etária é muito impactante na possibilidade de agravamento e desfecho fatal. Então, sempre que for aplicável e possível, essas pessoas elas devem permanecer afastadas ou, pelo menos, fora do contato com as aglomerações de criança. Principalmente educação infantil, eu acho inviável colocar uma pessoa que seja do grupo de risco. Talvez nas faixas etárias maiores, em que a etiqueta respiratória, o uso de máscara, o distanciamento social sejam mais respeitados, talvez seja possível, e aí eu acho que cada caso tem que ser analisado individualmente, porque eu posso ter uma funcionária de 60 anos que mora do lado da escola, e eu posso ter uma de 60 anos que trabalha com educação de crianças maiores, mas mora em Caxias, e trabalha na Zona Sul. E acho que esses pormenores têm que ser avaliados quando a gente vai considerar o risco desses profissionais. Então, desde o deslocamento até o ambiente que ela vai encarar ou estar inserida dentro da escola. Isso serve para qualquer grupo de risco, diabético, hipertenso, gestante, lactante. Isso tem que ser considerado, mas eu vou falar outra experiência pessoal que a gente teve. O hospital não fechou, os profissionais continuaram trabalhando normalmente. A impressão que a gente teve foi que a gente não se contaminou dentro do hospital, porque dentro do hospital a gente usa os equipamentos de proteção individual. A impressão que a gente teve é que a gente se contaminou entre a gente, dentro do ambiente hospitalar, enquanto, enfim, estávamos trabalhando em conjunto. Não tem como. Eu trabalho com um grupo de 4 pessoas. E, nesses momentos, é possível que a gente tenha se contaminado. E a gente não conseguiu afastar, não necessariamente todas as pessoas, porque ou a gente continuava funcionando, ou a gente tentava, pelo menos, realocar algumas pessoas do grupo de risco. Eu não sei se isso pode ser a realidade de algumas escolas, porque a gente tinha algumas categorias que 60% faziam parte do grupo de risco.
e a gente simplesmente não conseguiu, porque a gente, no auge, em março e abril, a gente tinha um número muito grande de funcionários afastados por doença. E aí eu só estou citando isso porque às vezes a gente planeja fazer de uma forma e na prática a gente não consegue aplicar necessariamente. A gente tenta fazer o melhor de forma mais segura, tenta realocar, tenta expor menos, mas às vezes para manter o funcionamento, o atendimento, a gente precisa, infelizmente, lançar mão de alguns cuidados na medida do possível. Quando não é possível, a gente não fazia, mas o ideal a gente deixou de fazer algumas vezes. Com relação ao material que sai que vem da escola, que vai com a criança, né? São todos materiais não higienizáveis, todos. A forma que a gente tem de se proteger quando a gente lida com materiais não higienizáveis, aí eu vou colocar o paralelo que é como se a gente estivesse no supermercado. A gente não higieniza batata, a gente não higieniza hortaliça, a gente pega, coloca e depois lava. O paralelo para isso, para as roupinhas, para a mochila, para os materiais que vêm de casa, é reforçar o uso de álcool. Todas as vezes que a gente tocar em objetos, em superfícies tocáveis, em materiais não previamente higienizados, a gente tem que ter o hábito, a cultura de usar o álcool em base emoliente. Todas as vezes. Isso tem que virar uma prática e isso é uma das melhores formas de prevenir qualquer tipo de infecção transmitida por contato. Isso já é sabido desde o século XIX. Em ambiente hospitalar, isso já é uma cultura. Felizmente, essa cultura veio para a comunidade, mas isso que tem que ser reforçado, o uso do álcool. Algumas escolas, talvez até seria mais seguro, mas não é viável nem por estrutura, nem até por faixa etária, que os materiais sejam individualizados e acomodados dentro da escola, mas isso não é viável. Talvez fosse mais seguro, porque passa pela manipulação apenas de uma pessoa, que é ou a criança ou o professor. A gente não sabe como é que é o ambiente domiciliar, se tem alguém doente ou não, mas no caso de impossibilidade desse material ser armazenado na escola, a melhor forma do professor se proteger é usando o álcool antes e depois de manipular. Perfeito, Renata. Tem uma pergunta nessa mesma linha aqui sobre a eficácia ou não da higienização de sapatos e rodinhas de mochila, né? Que é uma questão que vem sendo posta, se isso de fato é relevante ou não, né? Os solados dos sapatos e das rodas da mochila, se isso é dentro daqueles tapetes higienizadores, né? Pode falar? Então, tem uma série de práticas que eu fui dar uma lida na literatura mesmo, porque tem tantas... Aquela famosa frase, né, que eu acho que se aplica a muita coisa que está acontecendo agora. A mentira, quando é repetida várias vezes, ela vira verdade. E, às vezes, algumas práticas que se tornaram comuns, elas não têm tanta comprovação científica ou impacto na cadeia de transmissão. Como eu disse, a principal forma de transmissão é contato direto através de gotícula, de via aérea, ou de contato indireto através de superfícies altas tocáveis. O chão, nem no ambiente hospitalar, tem um papel importante na cadeia de transmissão de nenhuma doença respiratória. É óbvio que numa escola que tem educação infantil, com criança pequena, que engatinha, que cai, que põe tudo na boca, o simples fato, e eu acredito que isso seja cultura pelo menos, acredito que em todas, não acredito que tenha exceções. Acredito que em todas as escolas que tenham crianças com esse perfil em sala de aula, as professores e os adultos, as pessoas que entram na escola, tiram o sapato. Agora, higienizar sapato e mochila de rodinha para a área de trânsito, não vejo tanto impacto assim, pelo menos com evidência científica. Ok, uma outra pergunta aqui, a gente já chegando aí ao final, também sobre indivíduos que tiveram
câncer que já terminaram o tratamento, eles são considerados grupos de risco? Isso depende do câncer, depende do tipo de tratamento, mas respondendo de uma forma muito genérica, de maneira geral, indivíduos que fizeram quimioterapia há 5 anos ou menos, eles estão dentro do grupo de risco, sim. Ok. Bom, acho que perguntas aqui a gente poderia continuar ainda aí durante bastante tempo, né? Já temos aí 1 hora da nossa live. Eu queria, antes de terminar ainda, mais uma vez, agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, e pedir, se você fosse possível, deixar um contato seu, né? Já pediram aqui também no grupo, né? Se você pode deixar um contato, talvez no seu e-mail, que a gente depois também pudesse disponibilizar quem quisesse falar, ou enfim, ter alguma... Posso deixar. Eu posso botar meu e-mail, tem como deixar aqui nas mensagens para eles acessarem? Claro, que aí todo mundo pode ver, eu acho que é ótimo. Vou botar aqui, ó. Eu posso botar o e-mail. Ah, você passa? Pode? Passo. Tá aqui, olha, pediram aqui seu nome, deixaram o contato. Essa palestra está, sim, sendo gravada, também é uma pergunta aqui, ela vai estar disponível no nosso site, no site do Grupo Escolas de Rio, assim como a última que tivemos também está lá disponível para quem tiver interesse. E é isso, então, doutora Renata, queria mais uma vez, então, ainda agradecer a sua disponibilidade, agradecer a sua presença, tantas informações importantes nesse momento de tanta incerteza, de insegurança, ainda não temos mesmo todos os elementos ainda para tomarmos a decisão da reabertura, é importante que isso fique claro, né? Ainda não temos todas as informações, acho que só vamos ter mais adiante, né? Acho que é a cada dia que a gente precisa ir observando os dados, as informações para que possamos tomar essa decisão junto com a orientação das autoridades, evidentemente, né? Agradecer também a presença de todos aqui conosco, acho que nossos encontros têm sido bastante produtivos, bastante enriquecedores para todos nós, no momento aí em que precisamos nos apoiar e estar juntos, né? Boa noite, então. Teve uma das perguntas, Isabel. Sim, Fábio. A Marisa do SEC comentou que 2 laboratórios têm uma previsão já acho que ela saiu, previsão de vacina até o final do ano, se isso daí é uma verdade. É um laboratório da Inglaterra, da universidade, lá da Universidade de Oxford. Está previsto já para o final do ano 100 milhões de doses, e para 2001 aí na casa dos bilhões. E o Brasil está dentro dessa parceria, dessa pesquisa. Isso aí está nos jornais, depois é só a gente colocar na internet que dá para ler melhor a reportagem. Vamos ver, vamos torcer, né, doutora Renata? Doutora Renata, qual é o seu parecer a propósito dessa informação? Claro que é uma ansiedade muito grande pela vacina, obviamente, né, mas o que teria a nos dizer sobre essa expectativa? Então, essa vacina, ela é uma vacina que ela já tinha uma estrutura estudada, essa da Universidade de Oxford, realmente os estudos estão bem avançados, só que eles estão na fase de estudo em humanos, ainda não em larga escala. Para você liberar a vacina para o mercado, você precisa, eles vão primeiro estudar a resposta da vacina numa amostra pequena, e o Brasil está fazendo parceria com isso. Depois eles vão estudar numa amostra maior. E aí sim que a vacina entra no mercado. A capacidade de produção ela é mencionada por conta da tecnologia, que pode ser mais complexa ou não. E aí você pode começar a produzir ou ter uma previsão de produção em larga escala, mas não necessariamente você ter uma capacidade de produção em larga escala e já poder comercializar.
Isso é um passo maior. Então, o Brasil vai entrar na fase de estudo numa amostra pequena da população para avaliar a resposta vacinal dessa vacina. Depois entra numa outra fase de estudo clínico para avaliar evento adverso, se essa vacina ela tem eventos adversos graves que impedem a comercialização em larga escala, inclusive para depois lançar no mercado. Isso demora mais um pouco. Bom, temos que aguardar, né? Eu acho que não tem jeito. O processo ele é demorado mesmo. Por mais rápido que seja, ele ainda é demorado, né? Bom, mais uma vez, obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade. Obrigada a todos aí também que estiveram conosco aí nesse encontro. E até breve, quem sabe, novamente com a doutora Renata, um pouco mais adiante, para a gente analisar a situação daqui a um tempo, quando a gente já estiver podendo efetivamente pensar em abrir. Tá bom? Muitíssimo obrigada, gente. Boa tarde a todos. Até a próxima.